E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma correção de questões de mobilidade acadêmica. Hoje a gente vai dar continuidade resolvendo a prova do Mobim de 2018, a questão 36. E ela começa falando assim: a combustão completa da glicose, ele te dá a massa molar, essa aqui é a glicose, ele te dá a massa molar da glicose, e ele fala assim: é um processo exotérmico. A gente observa que ele é exotérmico porque o ΔH é negativo. E ele continua falando, como representado nessa equação química aqui abaixo. Na reação de fotossíntese, aí que vem o ponto da questão, para tu não errar essa questão. Porque ele te fala sobre a reação de fotossíntese. Tá? Isso aqui não é uma reação de fotossíntese. Isso aqui é uma reação de combustão, tanto é que o produto formado é CO2 e água. Como ele está falando da reação de fotossíntese, a fotossíntese não é uma combustão. Era isso que tu precisava ter, estar atento a essa questão. Porque, olha só, mais à frente a gente vai descobrir isso aí. Na reação de fotossíntese comum aos vegetais, pode-se considerar que a glicose é formada, mas aqui a glicose está no reagente, ela não está sendo formada. A questão fala, vai pedir algo sobre a relação da formação da glicose, característico de uma reação de fotossíntese. E aí ele fala assim, continuando. Pode-se considerar que a glicose é formada a partir da reação de gás carbônico com água. Então esses serão os reagentes. Tu começa a perceber que essa equação química ela está invertida. Porque se ele quer produzir a glicose e esses são os reagentes, tu vai precisar inverter a equação. Se tu vai precisar inverter a equação, o valor do ΔH também vai ser invertido. Se eu for inverter o valor do ΔH, esse valor tem que ser invertido. Então esse ΔH, para a reação inversa da combustão, que é a fotossíntese, no qual ele fala aí na questão, tem que me dar um valor de ΔH invertido. Então esse valor invertido vai ser mais 2,808 vezes 10 elevado à terceira kJ mol a menos 1. Vou inverter o valor, porque ele não quer a equação de combustão, ele quer a equação invertida. Se ele quer a equação invertida, porque ele quer produzir a glicose a partir desses reagentes, para não ter que escrever de novo a reação invertida aqui, eu só vou inverter o valor do ΔH, porque mais à frente ele vai pedir apenas o cálculo envolvendo isso aqui. Que veio, acompanha aí. Ele fala, dessa forma, para a formação de 1 grama de glicose na reação de fotossíntese, perceba só o que ele fala, na reação de fotossíntese específico. Ele não está falando da combustão, então a gente não vai usar a equação de cima, a gente vai usar esse valor daqui de baixo. Então, para a formação de 1 grama de glicose na reação de fotossíntese, o valor do ΔH em kJ deve ser igual a quanto? Olha só, gente, ele te deu o valor de ΔH aqui, da combustão da glicose, em kJ por mol. E o inverso disso é esse valor de ΔH em kJ por mol. Ele também te deu a massa em grama por mol. Olha só como a gente vai começar a associar esses valores aqui. Ele falou que são 180 gramas para cada 1 mol. E eu sei que em 1 mol dessa substância, no caso da equação inversa, ele vai precisar receber essa quantidade de energia por mol, para cada 1 mol. Então, para cada 1 mol, eu preciso ter mais 2,808 vezes 10 a terceira kJ, já que essa energia é em kJ por mol. E em uma quantidade de 1 mol dessa quantidade de energia, eu tenho que ter 180 gramas de glicose. Só que ele apresentou aqui para gente 1 grama só de glicose. Quanto de energia essa reação vai precisar absorver, já que o ΔH é positivo, para que haja a formação de 1 grama de glicose, e aí sim nós vamos fazer a regra de 3. X vezes 180 fica 180x igual 1 vezes esse valor, é esse próprio valor. Então fica mais 2. Olha só, tem um negócio interessante aqui que tu pode analisar para facilitar o teu cálculo. 2,808 vezes 10 a terceira kJ. Eu posso eliminar essa base 10 passando essas 3 casas com a vírgula. Então eu posso colocar 2,808 kJ. X é igual mais 2,808 kJ dividido para 180. Né? 180 está multiplicando x, passa dividindo. Logo, o valor de x vai ser igual a mais 15,6 kJ. Alternativa correta, letra A. Ok?
ok? Se tu não tem acesso a essa prova, vou até sair daqui da frente para vocês anotarem e ficarem atentos a isso. Se tu não tem acesso a essa prova, eu vou disponibilizar ela aí nos comentários na forma de link. Um bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.